Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que ainda geram dúvidas, tá? Por inúmeros alunos dos nossos cursos de eletricista, depois de formado, trabalhando na área, eles ainda perguntam lá no grupo do WhatsApp, né? Como que liga o DPS? Se liga o DPS depois do disjuntor geral ou antes do disjuntor geral? Porque eles acabam se deparando no mercado com eletricista, com trabalhos, né? Com quadros já montados, e eles percebem lá que muitos dos quadros, a alimentação que vem do quadro de medição, né? Lá do relógio, o pessoal chama de relógio, quadro de medição, né? Os cabos que entram no quadro de distribuição, quando chegam, eles vão para o disjuntor geral, tá? Vão para o disjuntor geral e paralelo, ele já sai em paralelo, né? Não na saída, na entrada, ele já sai para os DPS, ou seja, ligam antes do disjuntor geral. E aí no curso aqui eles percebem que a maior parte das explicações que eu passo é ligando os DPS após o disjuntor geral, certo? Então, galera, para esclarecer esses alunos, eu tenho certeza que seguidores nossos aí que são eletricistas também tem um pouco dessa dúvida, né? Eu até gostaria que você que está assistindo esse vídeo é o nosso seguidor, tanto aluno quanto seguidor do canal. Se você tem essa dúvida, comenta embaixo, ó, tinha essa dúvida, agora ficou mais claro, eu vou procurar pesquisar mais, né? Vou procurar estudar mais, mas eu realmente tinha essa dúvida aí. Faz um comentário, pessoal. Inclusive, comentários aqui no YouTube ajudam, tá? O robô do YouTube a entender que o vídeo é relevante, o vídeo é bom. Então é interessante comentar no vídeo, é interessante o like, isso é muito importante também, galera, você dar o like, se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho aqui, né? Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou explicar aqui, né, em termos práticos como que isso é feito, né? Como que se liga isso, o que diz a norma aqui em termos práticos, mas também vou mostrar na tela do computador aí para vocês, né? A NBR 5410, para ver o que ela está falando sobre isso, né? Se é errado colocar antes ou depois, o que diz a norma, isso é importante, né? Muito bem, estamos aqui com a NBR 5410 de 2004, tá? Edição comentada. Pessoal, é um amplo material com 448 páginas. É interessante ela ser comentada porque facilita bastante o entendimento do assunto, tá? Galera, como é muito amplo o assunto aqui, e o que interessa para nós agora no momento é DPS, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos digitar Ctrl F no computador, no teclado aqui. Ele vai abrir a janelinha lá, né? E aí você vai escrever lá DPS, ok? Escreve lá, DPS, dá Enter. Aqui é no item 6.3.5, dispositivo de proteção contra surtos, tá? Tá na página 130 desse material, ok? Até nós chegarmos, né, nessa página onde nós temos aqui o dispositivo de proteção contra surtos. Esse item aqui é muito importante, são diversas informações, tá, galera? Eu não vou explicar todas as informações aqui. Isso é um assunto muito amplo, que exige bastante tempo de aula, né? Isso a gente aprende aí no nosso curso completo de eletricista, né? Então vamos descer para a parte que interessa nesse momento aqui para nós, né? Pessoal, o que interessa para a gente aqui é o seguinte, ó, é o item 6.3.5.2.5, que vai falar sobre falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes. Então ele vai falar aqui o posicionamento, né, dos DPS no quadro de distribuição. Aí nós temos o seguinte, aqui pessoal, nós temos a figura 14, tá, que fala sobre possibilidades de posicionamento. São três figuras, figura A, B e C. E aí por aqui a gente tem que ter, uma ideia, né, segundo a norma, de como que nós devemos instalar os DPS. Então na figura A aqui, pessoal, 14A, nós temos a entrada da energia vindo aqui, ó, entrada da concessionária, que vem do quadro de medição, né? Os cabos de alimentação, na entrada, já vão para um disjuntor de proteção, e depois para os DPS, consequentemente para o terra, né? E já seguem em paralelo aqui, ó, né? Para o disjuntor geral e para os disjuntores da instalação, para o DR e tudo mais, né? Então, significa o quê? Na figura 14A, os DPS estão antes do disjuntor geral, tá? Só que perceba o seguinte também, cara, nós temos aqui um disjuntor de proteção, isso é muito importante, tá? Então tem muita gente fazendo aí DPS antes do disjuntor geral, porém não estão instalando, né, disjuntor de proteção exclusivo para os DPS. Isso é muito importante porque o DPS pode entrar em curto, tá? Pode fazer um curto na rede. Então, nesse caso aí, se ele entrar em curto, vai desarmar o disjuntor de proteção aqui. Por quê? Porque você tem que fazer uma seletividade, né? Então, no caso do disjuntor de proteção, ele deve ser aí de 20 a 25 amperes, tá? Enquanto que o disjuntor geral aqui da tua instalação vai partir de 40 amperes, né? Normalmente parte de 40 amperes, 50, 60, 70 amperes, dependendo do padrão, né? Então, se der um problema aqui, desarma o disjuntor de proteção,
do DPS, mas não desarma o QM, né, o disjuntor do QM, e também não desarma o disjuntor geral da instalação. Ou seja, pessoal, a norma, quando fala sobre esse assunto aqui, ela tem dois quesitos básicos, tá? O primeiro é priorizar a continuidade do serviço e o segundo, priorizar a continuidade da proteção. Esse caso aqui, a figura 14A, ele está priorizando a continuidade do serviço e não a proteção. Por quê? Porque se der um problema no DPS, desarma o disjuntor de proteção do DPS, continua alimentando o sistema e dificilmente o usuário vai saber que ele está sem proteção, né? Que ocorreu aí um problema, tá? Já na figura 14B, pessoal, que é a que eu mais uso no meu dia a dia, né? Nas minhas instalações, você tem um disjuntor de proteção antes do DPS, ou seja, DPS depois do disjuntor geral. É assim que eu costumo fazer as minhas instalações, tá? Isso aqui tem a prioridade na proteção, tá? E não na alimentação, e não na continuidade de serviço. Perceba que se houver um problema aqui no DPS, vai desarmar o disjuntor geral, desalimentando toda a instalação e, consequentemente, o DPS, né? Isso é interessante, porque se der esse problema, o usuário vai ser obrigado a ir no quadro, né? Ou chamar o eletricista e verificar o que está acontecendo, certo? E aí fica mais fácil, né? Então, eu gosto muito dessa instalação modelo B, 14B, da NBR 5410, tá? Já o modelo C, pessoal, é muito parecido com o modelo A. Na verdade, é uma melhoria do modelo A. Você percebe que a entrada de energia, antes de entrar no disjuntor geral, na distribuição do circuito, né, ele já vai para os DPS, porém está passando por disjuntores. A questão é o seguinte, cara, nós temos para uma fase aqui, dois disjuntores, disjuntor 1, disjuntor 2, DPS 1, DPS 2. Isso aqui chama-se redundância, tá? Se der problema em um desses DPS, cara, desarma o disjuntor de proteção dele, né? Mas o outro continua funcionando e o DPS continua funcionando. Isso faz com que não haja interrompimento da alimentação, né? Ou seja, a alimentação, o equipamento, a instalação continua recebendo a alimentação normal. Ou seja, estou priorizando a continuidade do serviço e também estou priorizando a proteção nesse modelo C aqui. A única desvantagem é que é um pouco mais caro, né? Você vai ter que utilizar mais disjuntores, mais DPS, o quadro vai ter que ser maior. Só que ele te dá aí essas duas condições fundamentais, certo, pessoal? Então é interessante, a gente viu aqui na NBR 5410 que ela tem esses desenhos, né? Você pode ligar antes do disjuntor geral, porém você tem que ter disjuntor de proteção exclusivo para proteger os DPS, tá? Certo? Você tem que ter isso aí. Não, ela não tem nenhum modelo aqui que demonstra uma instalação antes do disjuntor geral e sem nenhum disjuntor de proteção. Então fique atento a isso. Vamos para a prática agora e verificar isso melhor, tá, pessoal? Mais detalhes. Então perceba aqui, ó, nessa montagem aqui de cima, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho dois DPS aqui, tenho um disjuntor geral aqui de entrada, um disjuntor bipolar, e aí eu tenho do lado aqui um DR tetrapolar, ok? DR tetrapolar. Como é que funciona? A alimentação que vem do quadro de medição aqui, que é o popular relógio lá da entrada de energia, né? A alimentação que vem vai cair aqui nesse quadro, né? E os cabos vão alimentar esse disjuntor geral aqui primeiro, ó. E na saída do disjuntor geral, nós temos perceba, ó, eu tenho dois cabos de saída em cada bórnia. Um cabo vem para o DR e o outro segue para o DPS. Esse aqui é um DPS da Schneider, então ela indica que aqui em cima é linha ou neutro, embaixo é neutro ou terra, né? Então eu fiz a ligação de acordo com o que diz o fabricante aqui, né? Então eu puxei a saída para cima aqui. Então o que eu quero resumir, né? O que a gente tem que entender aqui é que os DPS, nesse caso, estão sendo ligados depois do disjuntor geral e não antes, tá? Bem, aqui em cima a gente viu um exemplo de instalação bifásico, né? E se eu tiver uma instalação monofásica, como que eu tenho que fazer? Bom, você vai ter um disjuntor geral, né? De entrada do teu quadro de medição, isso no padrão monofásico, uma fase e um neutro apenas, né? E aí você vai colocar um DPS aqui, pode ser do lado de lá, do lado de cá, né? Vamos supor que esse aqui seja o nosso disjuntor geral, tá, pessoal? E aqui eu vou posicionar o nosso DPS. Só que, seguindo o que diz a norma, cara, eu vou ligar, eu vou fazer uma instalação de acordo com a NBR 5410, só que eu vou instalar um disjuntor de proteção exclusivo para o DPS aqui, tá? Então eu instalo um segundo, esse aqui é o disjuntor geral,
eu instalo um segundo disjuntor. Esse aqui de menor corrente, né? Digamos que seja de 40, 50 ou 60, podendo ser 70, né? E esse aqui é um disjuntor, por exemplo, de 20 amperes para proteção do DPS aqui, ó, certo? E aí eu instalo um DPS aqui, ó. Ok? Então o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou chegar com uma fase lá do QM, lá do quadro de medição, aqui no disjuntor geral, né? E aqui eu vou jumpear, vou fazer um jumper, né? Ou vou colocar um barramento do tipo pente também, pode ser, né? Claro, chego com o cabo aqui, coloco um barramentozinho do tipo pente, eu faço um jumper e jogo a fase para esse disjuntor, ok? Desse disjuntor aqui, eu saio para esse DPS. Se for Siemens, como esse modelo, pode sair direto aqui. Se não, tem que sair daqui desse disjuntor, alimento aqui a parte de cima do DPS. E essa parte aqui, esse borne aqui, eu jogo para o barramento de terra, tá, pessoal? Lá para o barramento verde, lá para o terra. Então, de novo, na prática aqui, entro com a alimentação do QM aqui, jumpeio para o disjuntor exclusivo do DPS, né? Na saída do disjuntor do DPS, eu ligo a entrada do DPS, se for, eu não sei a marca que você vai utilizar, né? Se fosse esse modelinho, você já podia sair direto daqui, fazer um jumperzinho aqui, até mesmo com barramento tipo pente também aqui. E aqui você jogaria para o terra, tá? Outra forma de ligação seria isso aqui, né? Seria isso aqui, ó. Eu tenho o disjuntor geral, certo? Tenho o disjuntor geral. Saída do disjuntor geral, jumpeia para o DPS. Aí seria semelhante ao modelo de cima, né? Jumpeia para o DPS e o DPS vai para o terra. E a saída do disjuntor geral vai para o DR ou vai para os outros disjuntores, caso você não tenha DR, né? Ah, eu tenho só disjuntor na minha instalação, eu não tenho DR. O que não é recomendado em hipótese alguma, né? Certo? Muito melhor o DR, que protege vidas, do que o DPS, que protege bens materiais, né? Muito bem, pessoal. No trifásico eu teria o disjuntor geral de entrada, né? Disjuntor geral de entrada, aqui. As 3 fases que vêm lá do quadro de medição. E a minha saída aqui para alimentação do circuito. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 possibilidades, né? Posso ligar depois do disjuntor geral ou antes do disjuntor geral. Se eu ligar antes do disjuntor geral ou depois do disjuntor geral, eu tenho 2 situações, cara. Por exemplo, se eu ligo depois do disjuntor geral, eu posso simplesmente colocar os DPS aqui, certo? Posso simplesmente colocar os DPS aqui, ó. E aí fica semelhante ao que eu já tenho feito sempre nas minhas instalações, né? Entro com a alimentação, saio com a alimentação aqui no disjuntor, aí vai seguir para os DRs, né? Ou para o DR tetrapolar, ou para os DR de cada fase, e ao mesmo tempo eu faço um jump para os DPS, a saída do geral, e do DPS vai para o terra, tá? Seria uma forma. Tranquilo? Estaria correto, estaria de acordo com a norma, tá? Sem problema nenhum. Agora, eu poderia fazer o seguinte também, pessoal, aqui, ó. Eu podia fazer o seguinte aqui também, ó. Eu poderia colocar mais um disjuntor tripolar para os DPS aqui, mais um disjuntor tripolar para os DPS aqui, ou então colocar um disjuntor monopolar para cada fase aqui, ó, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Olha a situação que eu tenho. Disjuntor geral e os disjuntores monopolares para proteção de DPS. E aí eu tenho 2 formas para ligar isso aqui, cara. 2 formas, presta atenção. Eu entro com a alimentação aqui, posso jumpear uma fase para cada, por exemplo, jumpeei essa fase para cá. Posso colocar um barramento tripolar aqui, pronto, né? Um barramentozinho do tipo pente tripolar aqui, de forma que eu pego as fases que entram e já distribuo para esses disjuntores, em paralelo aqui na entrada, né? E a saída desses disjuntores de proteção de DPS, lembre que esses disjuntores aqui são proteção de DPS. Eu pego a saída, se for esse DPS da Siemens, por isso que eu gosto bastante desse modelo, eu simplesmente coloco um outro barramento do tipo pente aqui, ó, barramento tipo pente aqui, já alimento todos os 3 DPS, né? Instalação limpa, sem jumper de cabo, nada, né? Os cabos que entram aqui, eles já são jumpeados para cá via barramento. Aqui eu jumpeio via barramento para cá. Esses aqui eu jumpeio com barramento e jogo para terra. Que modelo que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo um modelo onde eu estou entrando nos DPS antes do disjuntor geral, só que depois, né, ele entra antes do disjuntor geral, mas passam por disjuntores de proteção. Certo? Caso, por exemplo, um DPS aqui de uma fase entre em curto, cara,
Ó, tem aqui os disjuntores armados, certo? Os disjuntores armados. Digamos que o disjuntor, o DPS do meio, sofreu uma pane, né? Uma descarga muito forte, entrou em curto, esse disjuntor desarmou. Lembre-se que esse disjuntor é menor, né? Então, algo em torno de 20, 25 amperes aqui, certo? Enquanto que esse aqui é o disjuntor com a corrente nominal do circuito, pode ser 40, 50 ou 60, né? Ele permanece funcionando, permanece serviço, ou seja, prioridade da continuidade do serviço. Essa fase passou a não ter mais proteção, cara, certo? Essa fase passou a não ter mais proteção. Continuo tendo proteção em duas fases, essa aqui não. Ou seja, requer manutenção. Esse tipo de instalação requer manutenção. Periodicamente você tem que orientar o proprietário a ir lá, abrir o quadro e verificar se não tem nenhum disjuntor desarmado. Principalmente dos DPS aqui, é claro, né? Se tiver um desarmado, deve ter dado problema. Então tem que verificar. Caso isso aqui der problema, ele tira, substitui, né? Coloca um DPS, um cartucho novo, rearma o disjuntor. Ou seja, é uma excelente proteção, só que requer manutenção. Aquela primeira que eu mostrei anteriormente vai desarmar o geral, né? A casa toda fica sem energia e aí obrigatoriamente o cara vai ter que verificar o que aconteceu. Muito bem, e a outra forma de você instalar isso aqui, mesmo utilizando disjuntores para DPS, é ao invés de você ligar a entrada dos disjuntores dos DPS na entrada do disjuntor geral, ou seja, antes do disjuntor geral, é você ligar os disjuntores dos DPS depois do disjuntor geral, tá, pessoal? Depois do geral, ou seja, entre os cabos de alimentação do disjuntor geral, a saída aqui vai para o circuito, né? Vai alimentar os DRs, disjuntores, vai alimentar o circuito da instalação, né? Todos os circuitos da instalação, e ao mesmo tempo você vai jampear, né? As três fases para cá, certo? Vai jampear as três fases para cá. E aí você pode fazer o que aqui, ó? Você pode vir, por exemplo, alimenta as três fases aqui nesse disjuntor, a saída, se você vai fazer com cabo, cara, com cabo, né? Você vai alimentar os DR e tal, com cabo ou com barramento, vai depender muito, né? Se for com barramento, você pode estender esse barramento para cá, para esses três disjuntores. Aí a saída dos disjuntores, você coloca um outro barramento para cá, barramento tripolar para cá. Percebeu? Ó, presta atenção. Alimenta com três fases aqui. A saída, se você utilizar barramento, você joga barramento para cá. Até mesmo se você não utilizar cabo, por exemplo, com borne de barramento, né? Você tem certinho a forma de instalar isso aí, né? E aí você vai alimentar esses três disjuntores aqui. Esses três disjuntores, então, vão alimentar os DPS e os DPS são por terra. Qual a diferença, pessoal? A diferença é que eu estou ligando os DPS depois do geral, mesmo assim eles estão passando por disjuntores de proteção. Eu não vejo muita necessidade nisso, apesar que tem muito instalador aí, muito projeto elétrico vindo dessa forma, né? Alimenta disjuntor geral, alimenta todo o circuito da edificação e tem uma saída para os disjuntores exclusivos dos DPS, cara. Vai de cada um, tá, pessoal? Vai de cada um. Eu ainda sou da seguinte opinião, pessoal. Aqui, né? Alimento o disjuntor geral, saída do disjuntor geral vai para os circuitos, né? E alimenta e vai para o DPS vai para o terra, pronto. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, por assistir o vídeo até aqui. Você que chegou até o final desse vídeo. Não esqueça do like, né, galera? Não esqueça de comentar nos nossos vídeos aí. Espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas. Realmente, como você está vendo, eletricista, né? Exige bastante conhecimento, não é simplesmente sair ligando o cabo de qualquer jeito, né? Tem a NBR 5410 que nos ajuda nesse processo aí, porém, eu confesso para vocês que não é tarefa fácil, né? O eletricista manter-se atualizado, conhecer todos os detalhes da NBR, e o que a gente precisa saber é sempre estar estudando, sempre estar vendo vídeos, verificando forma de instalação correta, né? Para que realmente seu serviço seja diferenciado no mercado e com isso você consiga conquistar cada vez mais cliente e melhorar a qualidade de vida sua e da sua família. Beleza, pessoal? Um abraço então e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!